Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou trazer informações sobre como você pode aplicar seu dinheiro na reserva de emergência. O que é mais seguro para você fazer esse investimento, tá? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, perguntam aqui aonde que poderia alocar essa reserva de emergência, né? Se é na poupança, se é investindo em uma ação ou um fundo imobiliário. E aí eu queria trazer para vocês os pontos para a gente poder saber qual o melhor local para colocar o nosso investimento de reserva de emergência, tá? Vou mostrar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Primeiro, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela serve para a sua segurança, tá? Para possíveis imprevistos. Então, para imaginar, se você tiver algum problema de saúde que é inesperado, você precisa ter dinheiro para você poder fazer exames, consultas, estar em médico, etc., para comprar medicamentos que não é barato. Então, tudo isso você precisa se antecipar a possíveis imprevistos que possam acontecer. Se um familiar seu tiver um problema de saúde, né, que você quiser ajudar, como que você vai ajudar se você está com as suas contas já no limite? Então, tudo isso ele traz aqui uma garantia para você de possíveis qualquer coisa que possa acontecer. Sei lá, na sua casa estourou um cano, você não estava esperando por isso, né? Você já tinha pago suas contas do mês, tudo mais, e aí você não tinha mais dinheiro nenhum em conta para você poder fazer alguma manutenção ou ajustar algum problema que acabou acontecendo. Então, aqui é que está a importância, tá? Então, serve tanto para a segurança de imprevistos, para uma possível perca do emprego. Então, também lhe dá uma garantia disso aqui. Às vezes tem você ou sua esposa, ou, né, se for uma mulher que está assistindo aqui o vídeo, também pode ser o seu marido, cônjuge, etc. Cara, tudo isso precisa trazer garantias para você. Você precisa ter uma garantia de dormir tranquilo. Seu veículo acabou quebrando, possível acidente que você sofreu, são coisas inesperadas. É para isso que a reserva de emergência serve, tá? E o que não fazer com a reserva de emergência? Esse é um ponto que dificilmente vocês vão encontrar alguém falando sobre isso na internet. Mas eu também já utilizei a minha reserva de emergência como se fosse um saldo em conta. Então eu tinha minha reserva ali, então quando, sei lá, gastei demais meu cartão de crédito, eu utilizava esse dinheiro na minha reserva de emergência. Porém, toda vez que eu fazia isso, eu notava que a minha reserva de emergência, eu nem conseguia chegar numa quantidade ideal de ter de reserva de emergência e eu não usava para o propósito correto, porque o intuito da reserva de emergência não é isso, não é cobrir um gasto excessivo que eu fiz no mês. Esse gasto excessivo que eu fiz no mês, eu quem tenho que controlar, faz parte do meu planejamento. Então, se eu tenho uma perspectiva de comprar um produto no mês, vou comprar uma máquina de lavar, vou adquirir alguma coisa. Se, por exemplo, no início do ano, para quem tem carro, para quem tem moto, tem que pagar o IPVA e tudo mais, você precisa ter um planejamento para isso. Então, você não pode simplesmente pegar a sua reserva de emergência e utilizar para outros fins. Então, aqui é que é o ponto interessante. Às vezes a pessoa pensa, pô, vou usar aqui para fazer uma viagem. Mas isso não é emergencial. Viagem faz parte de um planejamento. Você se planeja antes da sua viagem para você poder fazer ela. Se aconteceu alguma emergência, algum parente faleceu ou algo do tipo, aí sim a gente está falando de emergência. Mas viagem é uma coisa que pode ser planejada. Cartão de crédito, se você excedeu, se você consumiu demais, o erro foi de todo o seu planejamento, tá? Então você tem que se antecipar a esses tipos de problema. Depois que o problema já aconteceu, aí enfim, você vai ter que de fato usar a sua reserva de emergência para cobrir aquilo. Mas não tente perpetuar os problemas. Tente se organizar, se reorganizar, se planejar para que você não use a sua reserva de emergência como um saldo em conta, como um dinheiro ali fácil para lhe dar uma liquidez ali, você ficar utilizando ele sempre, tá? Então, lembrem-se, reserva de emergência não é saldo em conta, beleza? Bom, quais são as premissas da reserva de emergência? Ela precisa ter 3 pilares aqui, são 3 pontos muito importantes. Primeiro, precisa ser um investimento de baixo risco. Você não pode correr riscos com a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência é como se você estivesse colocando um dinheiro embaixo do seu colchão e você vai ter certeza sempre que ele estará ali para você poder utilizá-lo quando tiver uma emergência. Então, tem que ser o menos arriscado possível. O menos arriscado possível que não tenha influências de qualquer outra coisa que possa tornar ali arriscado e você possa acabar perdendo esse valor, beleza? O segundo ponto é a liquidez, tá? E o que é essa questão da liquidez? Imagine o seguinte, que você tem um carro,
e você quer vender o seu carro. Só que não tem ninguém para comprar seu carro. Não tem ninguém para comprar seu carro. Isso significa que a liquidez ela é baixa. O que acontece é que quando você tem uma liquidez baixa, você não consegue negociar ou conseguir fazer a venda desse seu ativo, desse seu passivo de forma rápida. Então, quanto maior essa liquidez, mais fácil de você reaver aqui os seus valores, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. E quando a gente fala na liquidez, o que é que a gente vai querer? Quanto mais rápido você conseguir sacar o dinheiro. Então, vamos um exemplo aqui. Quando você tem o dinheiro em saldo na sua conta corrente, quando você vai lá e coloca para extrair numa máquina o valor ou faz uma transferência para alguém, ele transfere no mesmo momento. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, normalmente você tem que tirar da poupança para a sua conta corrente para você fazer a transferência ou sacar esse dinheiro. E tem alguns títulos, por exemplo, que são D+1, ou seja, né, vai 2 dias ali para você poder conseguir reaver. Você solicita, passa 2 dias para esse dinheiro cair na sua conta. Então tem essas questões de liquidez que é importante a gente entender, beleza? Bom, e a rentabilidade? O que é ideal na parte de rentabilidade? É que o seu investimento, ele pelo menos acompanhe a inflação. E o que é a questão da inflação? Os seus R$100 de hoje, daqui a um ano não compra mais os mesmos produtos, porque a inflação ela vai incidindo sobre isso, os produtos eles vão ficando mais caros. Então você não consegue mais comprar com o mesmo valor de antigamente. Antigamente com R$1, há 20 anos atrás, você conseguia comprar, sei lá, um refrigerante, um salgadinho, um meio mundo de bala, etc. Hoje em dia, R$1, se der para comprar uma bala, é muito, tá? Então, entendam que a questão da rentabilidade é isso, ao longo do tempo a inflação vai diluindo o seu valor. Então por que a gente não deixa o dinheiro embaixo do colchão? Não deveria deixar embaixo do colchão. Porque o dinheiro que você colocou debaixo do colchão, ano que vem, ele vai ser o mesmo dinheiro, só que ele não compra mais as mesmas coisas. Porque o seu dinheiro ele desvalorizou, porque tudo ficou mais caro. Então é isso, se você não acompanha os seus investimentos, pelo menos a inflação, ele vai valer menos. Então é isso. Por isso que a gente tem que ter esse tipo de visão. Mas beleza. Bom, quais são as opções de reserva de emergência que a gente tem atualmente? O que é que deve ser considerado e o que não deve ser considerado? Eu não trouxe todos os cenários, mas eu trouxe pelo menos todos que você tem que considerar, tá? Bom, primeiro, falando do que você não deve considerar, tá? Deixa eu até marcar aqui, ó. Primeiro, não deve ser considerado ações, fundos imobiliários não devem ser considerados. Por que eles não devem ser considerados? Porque ações podem dar uma alta rentabilidade, tem uma alta liquidez, dependendo da ação, porém, você tem muito risco, não é baixo risco. Então, naqueles pilares que eu falei, ele não é de baixo risco, é um risco muito alto. Então, você pode fazer um investimento hoje aqui, amanhã você pode ter caído metade do que você investiu. E não é isso que a gente quer com a reserva de emergência, a gente quer o máximo de segurança. Fundos imobiliários, apesar dele ser menos volátil do que as ações, tem menor risco do que as ações? Tem, mas ainda assim continua sendo arriscado, porque você tem ativos que vão movimentando ali diariamente enquanto o mercado está aberto. Então isso não é uma garantia para você dessa rentabilidade, beleza? A poupança, e aí deixa eu até marcar aqui para muita gente não me xingar, tá? Por que eu coloquei a poupança aqui? A poupança ela tem um baixo risco? Tem sim um baixo risco. Porém, ela depende do banco. Então assim, ela não tem tanto baixo risco comparado, por exemplo, com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, por exemplo, ele é do governo federal. Então você tem a garantia do governo. O governo teria que quebrar, que isso é quase impossível. A poupança depende do banco, beleza? Então assim, é baixo risco, mas não é tanto quanto do Tesouro Selic. Mas a poupança tem um outro problema, a liquidez dela. A poupança, ela só rende no que é chamado de aniversário. Então é quando passa 30 dias o dinheiro lá. Então você aplica o dinheiro na poupança, que todos os nossos pais, enfim, todo mundo conhece a poupança. O seu investimento que é feito na poupança só rende no aniversário. Então, só depois de 30 dias. Se você passou 25 dias e você sacou o seu dinheiro, você não recebe. Você não recebe o seu... Você recebe o dinheiro que você tinha alocado, mas você não recebe a sua rentabilidade. Você não recebe o que você iria ganhar mais por ele estar investido ali. Então, esse é o problema da poupança. Então, assim, tem um pouco mais de risco, porém, tem um pouco mais de risco e a liquidez dele é bem ruim. Então, esse não é considerado um investimento, beleza? LCIs e LCAs
Letras de crédito também são bem arriscadas e normalmente você vai ter problema do CDI, não ter uma rentabilidade muito boa, nem a questão da liquidez. Criptomoedas, esse eu não preciso talvez nem dizer, arriscadíssimo, tá? Arriscadíssimo, na verdade, não é só arriscado, é arriscadíssimo. Cada dia a mudança que você tem de cotação de criptomoeda é absurda, tá? E dependendo da criptomoeda que você coloca, do dia para a noite ela pode simplesmente sumir, tá? Deixar de existir, beleza? Renda fixa pré-fixada, por que que ele é ruim? Você tem a questão da rentabilidade, que por ele ser pré-fixado, então vamos dizer, você já sabe o contrato de juros que você contratou ali. O ponto é que se a inflação for mais alta do que essa taxa de juros, você vai ter uma diluição da sua rentabilidade. Então, sei lá, que o seu pré-fixado, vamos dizer que seja 14% ao ano. Só que nesse 14% ao ano, se a inflação subiu demais, você acaba perdendo, porque ele não vai estar acompanhando essa inflação, beleza? Então também é esse ponto. E quais são os importantes aqui que a gente tem que considerar e que são muito seguros? Tesouro Selic, esse eu diria que é o principal de todos, por ser a aplicação mais segura, tá? Então ele é, todos aqui que a gente pode dizer, ele é o mais seguro, certo? Liquidez, ele tem a liquidez dele aqui. Se você sacar, teve uma mudança de regras, então se você fazer a solicitação de retirada do dinheiro até as 13 horas, você consegue receber até o final do dia. Se for depois das 13 horas, aí é D mais 1, beleza? Então tá muito mais rápido essa questão da liquidez para você já ter o rendimento, tá? E tem uma boa rentabilidade, porque vai render o Selic. O Selic hoje está em 15%, deve continuar em 15% até o final do ano. Então é totalmente seguro para você fazer o investimento. E já eu vou mostrar para vocês no gráfico valores de aplicação, tá? Então segura aí que eu vou já mostrar para vocês. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de CDBs são títulos que os bancos emitem, tá? E aí eles também têm a opção de liquidez diária, beleza? E alguns, ou em suma maioria, rendendo 100% da CDI. Cara, o que é esse 100% do CDI? CDI, galera, vou fazer só um comparativo. Imagine aqui que a taxa Selic, que é a taxa que existe para você controlar a inflação no país, essa taxa Selic hoje ela está em 15%. O CDI, normalmente, ele é um ponto abaixo da Selic. Então, se ela está em 15%, ele estaria em 14,99, beleza? Então, a gente até pode dizer que os dois estão praticamente no mesmo percentual de juros, tá? Então, se você tem um tesouro rendendo, um tesouro Selic, né, que ele rende esses 15%, e você tem um CDI, né, um CDB de liquidez diária rendendo 100% do CDI, ele vai ser um ponto só abaixo do que está na Selic. Então, são bem similares aqui, beleza? Mas tem uma pegadinha no final que eu vou mostrar para vocês da importância que se tem, beleza? E também tem a questão do fundo DI pós-fixado, né, que você pode ter ele aqui atrelado a esse pós-fixado, também rendendo no 100% CDI. É importante também esse tipo de título que você pode utilizar. E quanto eu deveria ter de reserva de emergência? Então comparei dois cenários, de 3 a 6 meses dos seus gastos fixos e de 6 a 12 meses, tá? Depois da pandemia, esse de 6 a 12 meses acabou sendo agora o mais recomendado. Por quê? Porque você sabe que para ter uma catástrofe é do dia para a noite. Não tem como você esperar muita coisa. Mas eu vou trazer os dois cenários, tá? Com duas pessoas diferentes, é o João e a Marilu, beleza? Bom, no cenário aqui de 3 a 6 meses, o João tem um salário de R$3.000, beleza? Com um salário de R$3.000, tendo gastos fixos de R$2.500, ele consegue aqui poupar 10%, tá? É um cenário fictício aqui. Ele consegue poupar 10%, que é R$300, beleza? Quanto que ele precisaria ter de reserva de emergência? Ele precisaria ter entre R$7.500 e R$15.000. Mas o que é comum? Ele não vai ter esse dinheiro para ele aplicar do dia para a noite e aplicar de reserva de emergência, tá? Você está chegando agora aqui no vídeo, você está aprendendo agora como é que faz isso aqui. O que você teria que fazer? Você teria que pegar o quanto você poupa, quanto você consegue poupar do seu salário, para você começar a ir aportando na sua reserva de emergência, tá? E aí, quanto tempo você levaria para isso? No caso do João, para ele ter 3 meses dos gastos fixos, ele levaria 25 meses, tá? 2 anos e 1 mês. Se ele quiser poupar 6 meses, ele teria que levar aqui, ó, 50 meses ou 4 anos e 2 meses, nessas mesmas condições aqui, beleza? Não estou considerando que ele possa aumentar salário ou que ele possa fazer uma renda extra para ele agilizar esse processo. Aqui vocês vão começando a entender essa questão do agilizar o processo. Primeiro você precisa ter a mentalidade do que você precisa fazer. Pô, eu preciso montar na minha reserva de emergência, mas quanto tempo eu levo para chegar lá? Quanto eu consigo poupar para conseguir aplicar na reserva de emergência? E quanto tempo
nesse ritmo eu conseguiria chegar lá. Pô, aí você vê aqui 2 anos. Talvez seja muito, talvez seja pouco. Em 2 anos, o que foi que você fez, né? O que é que mudou na sua vida? Então, nada você poderia ter sua reserva de emergência montada. No mínimo dos cenários, beleza? Pô, aí você vai ver, cara, talvez vai demorar muito. Beleza. O que é que você pode fazer para você agilizar esse processo? Pense aí e faça o cálculo com o seu cenário. Se você está chegando agora, a primeira vez que você está vendo isso, faz o cálculo com o seu salário, com os seus gastos fixos e com quanto você conseguiria poupar para você chegar lá. E quanto tempo você levaria, beleza? E comenta aqui, tá? Comenta aqui no vídeo se você já tem esse planejamento ou já está se organizando para isso. No outro cenário aqui, que é o da Marilu, de 6 a 12 meses, ela tem um salário diferente, já é bem maior, R$10.000 aqui o salário dela. Ela tem gastos mensais fixos de R$8.000. Para muita gente você vai dizer, cara, é muito gasto, mas é normal, tá? Quanto maior o salário, é bem esperado, mais gastos fixos aqui. Mas ela consegue poupar 20% do salário dela, dá R$2.000. Nesse cenário de 6 a 12 meses, ela precisaria ter entre R$48.000 a R$96.000. Com mais salário, com mais gastos fixos, mais dinheiro você precisa ter de reserva. Quanto tempo levaria para a Marilu aqui ela ter a reserva de emergência dela montada? Bom, para o cenário de 6 meses, ela precisaria aqui 2 anos. Para o cenário de 12 meses, ela precisaria aqui, ó, de 48 meses, tá? Óbvio, isso são só cenários aqui montados para vocês verem. Deve ter gente que tem esses tipos de cenários aqui, deve ter gente que nem poupa nada, deve ter gente que o gasto todo vai para pagar contas, mas aqui é uma visão para vocês entenderem, você precisaria para se organizar. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar aqui no site do Tesouro, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um comparativo. Isso aqui dá para você fazer, tá no próprio site do Tesouro. Você vai lá, acessa aqui na parte de títulos, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu fiz, ó. Você acessa aqui na parte de títulos e aqui a gente tem esses dois títulos aqui, Tesouro Selic 2028 e Tesouro Selic 2031, tá? Isso aqui é o rendimento deles, tá? Eles rendem Selic mais um 0,05 ou Selic mais 0,1. Eu vou escolher esse Selic aqui 2031, tá? Que ele dá essas duas opções, quanto eu quero investir. Eu vou dar um exemplo aqui fictício de R$50.000, tá? Sem ter aqui aportes mensais, beleza? Esses aportes mensais você aplica algum valor e ao longo dos meses você vai colocando mais valores ali nesse tipo de investimento, beleza? Bom, esse aqui é que ele traz essa rentabilidade, mas tem uma pequena falha aqui, ó, que ele coloca aqui, ó, na parte do CDB, sem ser CDI 100%, tá? Então vou colocar aqui CDI a 100% e fundo DI aqui também a 100%, beleza? Bom, são essas mudanças que eu fiz. Então vê, essa daqui é a rentabilidade bruta, tá? Rentabilidade bruta. Vamos separar bruta da líquida. Rentabilidade bruta é o quanto ele vai render naquela taxa ali, beleza? Então nesse cenário que a gente está falando aqui, ó, no Tesouro ele renderia 90, deixa eu diminuir aqui. No Tesouro ele renderia aqui, ó, seus 50 mil até 2031, que é o período aqui do título. Ele renderia aqui, ó, você teria bruto 92.161,13, quase que dobrou, mas é bruto, ainda tem imposto aqui para ser retirado, tá? Vou já mostrar para vocês. Nas LCIs e LCAs, que é um que não se recomenda ter a reserva de emergência, olha quanto você teria, 78.236, que não é recomendado. Na poupança, olha quanto é que você teria, 73.557,31, beleza? Também coloquei lá, não é recomendável ter o dinheiro aplicado na poupança. Beleza. E o que é que a gente tem mais aqui, ó? Fundo DI e CDBs, se você analisar, ó, são o mesmo valor, um pouco a menos do que o Tesouro, tá? Então esses aqui são bem parecidos, mas eles são um pouquinho a menos, tá? Então 92.161 no Tesouro e 91.572 no fundo DI e no CDB, mas são bem similares aqui, beleza? Tá, mas quanto que esses caras eles rendem de fato líquido no final da história? Então tá aqui sem imposto. Vamos ver aqui na rentabilidade, ó. Agora a gente tá falando do valor líquido de resgate. Olha quanto que você receberia no Tesouro. Daqueles 92 mil, você só ficaria aqui com 84.961,36. Ainda é bom? Ainda é bom sim. Você aplicou 50 mil reais, nem mexeu mais nada lá e ficou esperando até 2031, né? São 6 anos, você receberia aqui 84.961. Nada a gente pode dizer que aumentou aí 34.961 reais. Isso líquido vai para você, líquido. E o CDB e o fundo DI? E aqui tem um ponto muito interessante. Se vocês verem, o CDB, ele teve rentabilidade maior do que o Tesouro. E por que ele teve uma rentabilidade maior do que o Tesouro? Porque o Tesouro, ele tem, além do imposto, ele
ele tem uma taxazinha de 0,2% ali, acho que é ao ano ou ao semestre, que ele é cobrado. E aí o CDB não tem isso. Ele também tem o imposto, mas ele não tem essa taxinha aí a mais. Então termina que ele acaba ali, ó, com uma diferença de R$ 400 ali entre os dois, tá? Então você consegue ver ali uns R$ 400 de diferença. Então o CDB ele acaba sendo o melhor cenário. CDB a 100% de CDI, não esqueçam disso, tá? A 100% de CDI, ele acaba sendo um poucozinho melhor do que o Tesouro. Mas, em termos de segurança, o mais seguro aqui é o Selic, Tesouro Selic, sem dúvida nenhuma, tá? Então, esse tem um pouco mais de segurança comparado com o CDB, mas o CDB também é um bem seguro. Aqui você precisa fazer o quê? Selecionar um bom CDB de um banco, tá? Os CDBs, como é que eles são? Eles são créditos ali que são emitidos pelo banco, pelos bancos. Então, você vai ter Banco Sofisa, Banco Inter, Nubank, Master, Banco de Brasília, etc. Cada um emite os seus CDBs. Então, seleciona um CDB de uma instituição boa e faz um investimento, tá? Então, é uma ideia interessante e você pegando um banco muito bom, você não tem chance dele quebrar. Então, imagina, pô, Banco da Conchichina. Aí tu vai pegar um CDB do banco da Conchichina e às vezes você vai chegar lá num banco desse da Conchichina, aí o que é que ele tá fazendo? Ó? Ele tá lá dizendo que assim, ó, ele rende CDI a 110%. É um exemplo, tá? Então você chega lá, Banco da Conchichina, tu vai investir num negócio que rende 110%, é um banco que é desconhecido, você não tem total segurança nele e se ele quebrar do dia para noite, você perde o seu dinheiro ali, tá? Você vai acabar perdendo. Mito, você ainda tem uma proteção ali do FGC, mas todas as aplicações de dinheiro em CDBs e tal, você tem uma proteção do FGC que é até R$250 mil, tá? Mas dependendo do volume de pessoas que tinha atrelado a esse banco, a queda vai acabar sendo grande e aí pode ser que não tenha o fundo para todo mundo, para pagar todo mundo que acabou quebrando. Então seleciona de bancos bons, tá? Você vai ter Nubank, você vai ter Sofisa, você vai ter do Inter, enfim, todos eles ali, normalmente, por exemplo, CDI, o Inter, Nubank, eles já rendem 100% do CDI. Então já é um valor muito bom que está ali aplicado, beleza? Só que aquele dinheiro que fica em conta, você acaba girando e mexendo nele, beleza? E qual que é a importância? Quanto mais tempo o seu dinheiro fica lá parado, é melhor porque o imposto é menor que vai incidir sobre o quanto você vai retirar. Então o que é recomendável? Cara, faz um planejamento da sua reserva ali para que ele fique ali disponível, mas você não fica retirando ele, não fica mexendo no dinheiro, tá? O Nubank, por exemplo, tem uma parte lá que é o saldo separado, você pode simplesmente pegar seu dinheiro e separar ele. Cara, muito bom, é uma modalidade muito boa. Tem as caixinhas do Nubank. As caixinhas do Nubank, você tem lá alguns investimentos que ele diz o seguinte, ó, se você deixar seu dinheiro parado aqui, né, para poder aumentar a rentabilidade, você consegue ganhar 102% do CDI, mas você tem que ficar com o dinheiro parado até julho do ano que vem. Então você veja o que é que vai acontecer. Seu dinheiro ele fica congelado, você não consegue retirar ele antes de chegar naquele período. Então essas travas são ruins, porque se você precisa de uma reserva de emergência, se tiver emergência agora, tu vai tirar como dinheiro se tá lá parado, congelado. Então entendam isso. Reserva de emergência tem que ser de uma forma que você retire ele rapidamente, seja no mesmo dia, seja com D+1, e que eles tenham baixo risco, liquidez aqui diária e que você consiga ter uma rentabilidade boa acompanhando isso, tá? Então, quais são os bons? Título Selic, Tesouro Selic, CDBs de bancos bons, não esqueçam isso, e fundos DIs aqui, pós-fixado também a 100% do CDI, beleza? Bom, pessoal, o vídeo é esse, ficou meio longo, mas a ideia aqui era trazer esse intuito sobre a reserva de emergência que vocês podem aplicar. Agora vocês sabem quais são os tipos aqui de locais que você pode ter esses investimentos. Então vai lá, analisa, pega seu banco, analisa se tem lá um fundo, né? Se tem lá um CDB que está lá rendendo 100% do CDI, se o resgate, por exemplo, você tem um resgate diário, tá? Porque, por exemplo, se o seu dinheiro ficou parado 10 dias, ele vai ter o rendimento dos 10 dias. Na poupança, isso não existe. Na poupança, é só no aniversário que ele rende. Então tem que ficar os 30 dias para ele render, entendeu? Se ficou 10 dias e você sacou, não rendeu nada, meu amigo, você não ganha nada. Então pensem muito nisso, tá? Poupança, já mostra até em gráficos para vocês aqui. Poupança não é vantagem. Rende pouco, tem um risco atrelado, a liquidez não é diária
Então, para que eu vou ter aqui, ó, teria 10 mil reais a menos do que um investimento em Tesouro Selic aqui, que é totalmente seguro para você, do que um CDB de banco bom a 100% do CDI, que é a coisa mais fácil de se ter aqui. Ou se você for lá para o C6 deve ter lá 102% do CDI, mas analisa qual é o banco, se é um banco muito bom de referência para você poder ter o investimento, porque se o banco quebrar, é problema para você. Então, entendam isso, segurança. Investe em bancos renomados para você ter a garantia que você vai receber esse valor. É seguro. Investe e vem ser feliz, beleza? É isso, pessoal. Obrigado, até a próxima. Se inscrevam-se no canal. Não esqueçam, se esse conteúdo agradou aqui a vocês, se foi bom, se vocês aprenderam alguma coisa, se inscreve no canal, dá um like aí, comenta se você tem algum desses títulos, se você está pensando em investir, pede, tira a tua dúvida aí, pergunta alguma coisa aí que eu trago informações para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.